Oi, gente. Então, bom dia, né? Eu quero compartilhar algo com vocês sobre a minha vida. Lá no meu canal tem alguns vídeos que eu falo sobre, em plena pandemia, uma reflexão e do perigo de fazer o Enem. Tenho também um vídeo sobre a vacina da Covid-19. E tem outros vídeos lá muito legais que eu tô compartilhando com vocês algumas informações, interagindo com vocês. Então agora eu quero compartilhar com vocês 10 fatos sobre a minha vida. Então, bora lá. Primeiro fato. Quando eu era criança, quebrei a perna. Isso foi muito importante. Isso foi um fato que aconteceu muito, assim, marcante, né, na minha vida, que eu não esqueço até hoje. Então, eu tinha acho que é entre 9 e 10 anos de idade, e a minha irmã mais velha se organizou com algumas amigas dela para ir à cachoeira. E eu queria muito ir, mas o meu pai e minha mãe não queriam deixar, e eu muito insisti, que eles acabaram deixando. Então, nós fomos para a cachoeira de Fragoso, em Caxias. Para cima, né, lá para dentro de Caxias. E aí eu tava andando no cantinho da rua, porque chegou num certo momento que a calçada estava obstruída e eu estava andando no cantinho da rua. Gente, lá me vem um Fusca. Dizem que era uma mulher que estava dirigindo, eu não sei. Essa mulher me atropelou, essa mulher me pegou, me jogou longe. Que eu bati com a testa no meio-fio. Quando eu acordei, né? Fiquei meio desacordada. Quando eu acordei, lá estava eu com a perna quebrada. E foi uma luta, a trajetória até me levarem para o hospital, me enfaixar a perna, até chegar em casa. Enfim, esse fato aconteceu na minha vida e eu fiquei mais ou menos uns 6 meses de gesso, 6 meses imobilizada, assim, impossibilitada de fazer certas atividades que eu fazia sem a ajuda, né, do outro, sem a ajuda de uma outra pessoa. Aí vamos lá, então, o segundo fato. Segundo fato. Fui mãe com 15 anos. Gente. Então, naquela época, eu. Naquela época, as informações sobre evitar, né? Evitar ter filhos era uma coisa muito limitada. O diálogo entre mãe e filha sobre a orientação da vida, das consequências de fatos que você. Certas atitudes também, né? Eu comecei a namorar cedo, conheci meu primeiro namorado, estava com 14 anos de idade, e então não demorou muito, aconteceu, né? E aí, quando eu menos esperava, pá! Tava grávida. Aos 15 anos de idade, fui mãe. E aí eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida. Eu tive que abrir mão do sonho de estudar. Isso era um desejo, né? Um desejo meu, meio que particular. Sempre tive essa vontade de estudar, de ter uma profissão, se formar, fazer faculdade. Na verdade, naquela época, o meu sonho era ser aeromoça. Mas aí, né, fui mãe, tive que abrir mão e praticamente pai e mãe. Foi isso. Foi um momento assim muito marcante na minha vida, na minha adolescência.
E aí vamos pro terceiro fato. Tive que parar de estudar. Então, como eu falei, né? Fui mãe aos 15 anos e então tive que parar de estudar. Naquela época eu parei de estudar na quarta série, a quarta série do primeiro ano. Quarta série, vamos botar aí hoje, quarta série do ensino fundamental, o primeiro segmento do ensino fundamental. Tive que parar de estudar porque aí agora eu me vi numa situação diante de uma responsabilidade muito grande. Minha mãe disse para mim assim, desculpa as expressões, mas quem procura acha e não perde tempo. A responsabilidade é sua, você procurou, você achou, então você vai assumir essa sua responsabilidade. Então tive que abrir mão dos meus estudos para poder criar, né, essa criança, esse meu filho, esse meu primeiro filho. E não cheguei a casar, não cheguei a morar com o pai do meu filho. Mas é uma benção na minha vida. Na verdade, todos três é uma benção na minha vida. E então vamos agora para o quarto fato, né? Acho que é o quarto fato. Meu primeiro emprego. Ah, gente, meu primeiro emprego. Nossa, eu sempre gostei de trabalhar, né? É isso. Sempre, sempre, sempre gostei de trabalhar. Gosto muito até hoje. Então, assim, meu primeiro emprego, na verdade, eu não tinha ainda, quando eu consegui esse trabalho, eu não tinha ainda, nem completado ainda os meus 18 anos. Faltava, acho que um mês, 2 meses, não sei. Na verdade, naquela época, precisava passar pela experiência e a carteira só era assinada depois desses 3 meses de experiência. É isso, eu não tinha, faltava 2 meses alguma coisinha para me completar 18 anos. Carteira, no caso, a CLT, trabalho de carteira assinada. Então, o meu primeiro trabalho foi de camareira numa rede de hotelaria em Caxias. E aí era num horário muito assim, né? Requeria muito esforço. Trabalhei muito, muito ali. Mas foi assim uma experiência assim, uma emoção de uma realização por estar trabalhando de carteira assinada, porque naquela época não, né? Eu acho que até hoje ainda continua assim uma dificuldade muito grande de conseguir um trabalho de carteira assinada. E ali naquele trabalho eu conheci pessoas, eu fiz muitas amizades, me deu a oportunidade de estar proporcionando para os meus filhos coisas assim que antes eu não tinha condições de dar. Mas embora ainda a vida naquela época era muito difícil mesmo, mas foi uma experiência muito boa. E dali naquele trabalho também, assim, de acordo com o meu esforço, a minha dedicação ao trabalho, o não faltar trabalho, o não chegar atrasado, eu fui nomeada a um cargo melhor que nessa mesma empresa, nessa rede de hotelaria. Eu fui nomeada a recepcionista nesse hotel, nessa rede de hotelaria. E aí, consequentemente, melhorou o salário, as outras oportunidades foram surgindo, e foi um fato muito importante, que marcou, assim, uma época da minha vida. E agora vamos para acho que é o quinto, né? Quinto tópico? Quinto fato. Quinto fato. Conheceu meu pai e foi morar em Porto Velho. Ai, ai, gente. É o meu filho do número 3 que tá me ajudando aí, fazendo essas perguntas. Então, aí eu conheci, né? Conheci essa benção
E foi uma pessoa na qual eu me relacionei com ele, foi um relacionamento na época, assim... Gente, é complicado, mas vamos lá. Aí eu conheci essa pessoa, né? E essa pessoa me fez o convite pra gente ir morar em Porto Velho, Rondônia, porque ele é natural de lá, de Porto Velho. E aí eu aceitei, nessa época eu já tinha meu segundo filho, o terceiro ainda não tinha. E aí eu aceitei e fui morar com ele lá em Porto Velho. Ah, gente, eu vou falar pra vocês assim de coração. Adivinhar é proibido. Se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei lá em Rondônia, lá em Porto Velho, eu não tinha ido. Mas pelo outro lado, né, não foi só de coisas tão ruins. Por quê? É, eu, eu, ele me, a gente, né, esse relacionamento me gerou meu terceiro filho, que é uma benção também. Todos três, não que nenhum deles seja, todos três. Eu agradeço muito a Deus pelos filhos, né, pela orientação divina de Deus, de ter me dado assim punho, garra, sabedoria para poder criar três filhos homens praticamente que sozinha. Então assim, e lá em Porto Velho, desculpa, gente. Lá em Porto Velho eu conheci algumas pessoas, né? Fiz várias amizades, amizades que eu filtrei, amizades boas que veio para ficar. Tenho amigas até hoje de 25 anos de idade de amizade. E aquelas amizades que só me traria, né? Frustrações, eu descartei. E então, assim, e aí essa amiga, né, que eu tenho ela até hoje, que ela mora lá em Porto Velho, Rondônia, inclusive, ó, dona Rosa, você tá me devendo uma visita, hein? Rosa, Lidiane, Lene Ventura é cantora, gente. Então, assim, essa amiga me ajudou muito, mas muito mesmo, assim, nos meus momentos mais difíceis que eu passei lá em Porto Velho. Tive momentos também felizes, momentos de alegria, que ela estava sempre presente, muito presente na minha vida. E foi assim, então eu teve um momento que eu parei para pensar, eu estava num estado que eu praticamente eu não conhecia, longe da minha família, longe daquelas amizades, as velhas amizades, longe de pessoas que poderiam estar me ajudando, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, que me deram muito conselho para mim não ir, mas o que tem que acontecer, não adianta, não tem para onde a gente correr, né? Passei por todas aquelas situações que eu passei lá, teve assim, momentos, por duas situações, por dois momentos que eu quase perdi a vida, né? E graças a Deus, botei na minha cabeça foco e determinação, não quero mais ficar aqui, vou voltar para o seio da minha família. E em 1998, 99, por aí assim, eu de volta para minha terra. Voltei para o Rio de Janeiro, morar bem pertinho da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão. E aí foi isso, gente. Foi muito bom, né? Passar por todas aquelas experiências. Foi assim, aprendizado, muito aprendizado, aprendi muitas coisas na minha vida. Então, gente, deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Rapidinho, já volto. Então, pessoal, ai que delícia, essa água tá muito gostosa. Eu acho que eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá muito grande, tá com 14 minutos. E eu volto num outro momento para terminar de contar os fatos
de acontecimento, de experiência de vida, da minha vida pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, estar compartilhando com vocês um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha identidade, um pouco sobre as minhas experiências e os outros 5 fatos também são muito interessantes, muito legal, tá? Que eu tô compartilhando, tô trazendo aqui um pouco dessa experiência de vida minha para com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijinho, até a próxima. Ah, ó, não esquece, tá? Vai lá no meu canal, compartilhem, curtem os vídeos que eu já postei, que eu vou postar. Me segue, tá bom, gente? Que a gente tem muito para poder estar dialogando e compartilhando, tá bom? Beijo!